Boa noite a todos, dia 18 de março de 2025. O vídeo que eu vou fazer para vocês agora é extremamente grave e é importante que vocês compartilhem em grupos, páginas, perfis e canais e marquem as pessoas aqui. Eu peço que vocês também divulguem todos os tipos de possibilidades de alcance máximo de pessoas, porque literalmente todo e qualquer ser humano na Terra que tomou o protótipo das abelhadas, das doses, estão praticamente agora hackeados remotamente e totalmente sob controle, não mais por programação neurolinguística, de adaptações sistêmicas, de certos tipos de ideologias e também de eliminação completa da capacidade de consciência, de pensamentos, de crítica, análise de questionamentos, até ainda com um sistema de resquícios de assimilação, percepção, lucidez e discernimento. Não, na verdade agora eles implementaram, injetaram dentro das pessoas um software de interface operacional, uma programação digital que gradualmente ou em diversos aspectos, momentaneamente, lentamente vai realterar um padrão de edição genética, criando então um novo protótipo de consciência digital, eliminando sua capacidade de lembranças, memórias, recordações, sensitividade, sensibilidades, prazeres, sensações, eliminando sua propriedade emocional de afetividade, propriedade espiritual de lei moral, senso crítico e livre-arbítrio, de saber quem é Deus e por que Ele vos criou, de saber toda a composição estrutural de existenciabilidade e a propriedade intelectual do raciocínio, da intelectualidade de convicção própria, da independência de consciência de pensamentos e análise crítica de assimilação, percepção e lucidez e discernimento necessário. Eu quero que vocês prestem atenção que há mais de 200 anos atrás, a elite e seus agentes, grandes organizações, entidades e instituições do mundo inteiro, fizeram testes e experimentos laboratoriais, introduzindo metais pesados nos alimentos, criando a modificação de propriedade atômica, criando uma hibridização de certos tipos de bebidas que as pessoas foram ingerindo. E esses metais pesados, esses pequenos dispositivos, sensores que estavam dentro do corpo das pessoas, eles eram apenas mecanismos preliminares e inicializatórios para gerar um grande sistema de bioengenharia social para remodificar a capacidade da elite de não chegar-se ao maior projeto de conquista até hoje, que é o hackeamento das funções neurocognitivas das pessoas. Há 200 anos atrás eles criaram vários tipos de máquinas, vários tipos de estruturas computacionais para poder identificar o que exatamente está dentro da nossa mente. E eles conseguiram identificar 4 padrões: vibração, energia, campo gravitacional, frequência, geração de armazenamento de calor e principalmente estímulos e impulsos. Eu quero explicar rapidamente para poder passar o vídeo que eu vou estar passando aqui no final para vocês. Esse vídeo precisa ser visto por todos para vocês entenderem melhor. No campo gravitacional, eles identificaram que na massa cefálica existe uma grande capacidade de nuvens de armazenamento de informações, de consciência, de pensamentos, de intelectualidade, de raciocínio, através da grande capacidade de rotação da Terra. Isso foi identificado, sim, em que com a rotação da Terra e com a estrutura de aerodinâmica de movimento, eles entenderam que através do campo gravitacional as pessoas conseguem se mover, se redirecionar, andar, se deslocar. Dentro do campo de estímulos, eles identificaram um padrão de recebimento de certos tipos de sinais e padrão de dados. No campo dos impulsos, eles identificaram que o pico de oscilação e variação de capacidade de pensamentos é a materiabilidade dos dados, ok? Em que o tempo de assimilação, o tempo de milimetria de adaptação, de realocação desse pensamento é o tempo que gera a energia de corrente elétrica para ativar a capacidade do campo sensorial cognitivo. E daí eles identificaram que a frequência é a capacidade de estrutura de ativação completa que gera a circulação completa de certos tipos de alinhamento celular e molecular, e com a vibração gera a expansão e multiplicidade de células dentro do campo sincotômico. O que é o campo sincotômico? Sistema neural, sistema genético, sistema plasmático, sanguíneo,
né, sistema imunológico e metabólico, que todos se complementam dentro então de um setup, que é o sistema genético, né, um sistema de boot, que é o sistema neural cognitivo, um sistema de software operacional interno, que é o sistema microbiano, e proabiótico, que é o sistema composicional do corpo, e principalmente identificaram a placa-mãe, que é o sistema de estímulos, impulsos, vibração e frequência. Então, quando eles criaram, provavelmente, o celular, é justamente para poder interceptar toda a conectividade, o alinhamento e o redirecionamento através de corrente elétrica que o celular consegue fazer para poder mapear cada célula, cada molécula, cada função, cada origem de energia e cada adaptação de pico de variação, de oscilação de impulsos e estímulos. Depois, passados-se os anos, eles identificaram não uma máquina de leitura do cérebro, né? Mas sim de escrever, de reconhecer, decodificar e mapear tudo aquilo que está dentro da consciência, dentro da estrutura de camadas de proteção genética, que é o CETAP, que eles conseguiriam modificar então a capacidade composicional, a capacidade infraestrutural, a capacidade de processamento de dados, e assim criar então um sistema de hackeamento, ou seja, transferência de dados da autonomia de controle humano para um sistema de servidor de dados. E essa máquina ficou conhecida como Sistema Operacional Funcional. Bill Gates entendeu isso, Steve Jobs entendeu isso, né? Elon Musk entendeu isso, que não bastava só colocar sensores dentro da corrente sanguínea, dentro dos alimentos, dentro da água, que seriam praticamente dissolvidos com um teste rápido e preliminar. Precisaria então aumentar a frequência e a vibração, aumentar a captação de dados e a materialidade e a decodificação dos dados. Com isso, então, eles conseguiram criar a maior invenção de bioengenharia social, chamado frequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A frequência de diversificações e entrelaçamento de camadas vibracionais. A frequência 2G, quando foi criada nos anos 2000, ela tinha frequências densas e camadas muito mais longas. Ela não era tão necessária através de você colocar no ouvido para gerar radiação e gerar também um entrelaçamento de compatibilidade e conectividade para poder identificar os pensamentos, as lembranças, as memórias, as recordações e assim criar um padrão de interferência naquilo que antes era inviolável ou inacessível. Então eles foram aumentando as camadas de frequência 3G, 4G, criando camadas de maiores entrelaçamentos e camadas curtas de vibracionalidade, ou seja, maiores ativações e reação em cadeia. Assim eles entenderam que a frequência que é ativada dentro do cérebro é chamada de frequência nanoflop. O que é frequência nanoflop, para quem não sabe? É a frequência do cérebro, uma frequência fechada que se entrelaça com um sistema de cadência de energia e gera a vibração de expansão para gerar então vitabilidade, sistema de ativação da alma, sistema de incorporamento completo de desejos, sensações, né? O sistema do CERN de desenvolvimento de ativação celular do próprio espírito e também o sistema de materialidade da aerodinâmica do corpo. Então eles identificaram que essa frequência nanoflops era uma frequência de cadência de multiplicidade de camadas que se entrelaçavam entre si sem ter um código de corrompimento, e eles identificaram que para poder acessar essa camada nanoflop precisava reeditar o código genético, e para isso eles criaram as doses, as abelhadas. E com a reedição correta, com a frequência estabelecida e com a camada de vibração correta, eles podiam fazer uma reação em cadeia, ativar um pico de energia, um estímulo necessário e um impulso coordenado para poder então acessar o que era praticamente antes impossível: o código genético, o sistema do setup, o sistema de ativação do disco rígido, que é aquele HD que fica dentro do compartimento da assinatura divina universal, removê-la, criar uma configuração, uma formatação, um sistema de instalação, um sistema de ativação, um sistema de funcionalidade e um reator de fonte de alimentação de energia, que não podia ser nenhum metal pesado que seja denso, nenhum tipo de sensor ou chip de criptografia com material que não seja resistente, mas sim um organismo vivo, cibernético, inteligível por inteligência artificial e autônomo. E através do conseguiram então ter um acesso de um servidor de dados para decodificar, para fazer a leitura do cérebro, fazer a ativação, fazer o sistema de funcionalidade, o sistema de hackeamento e, por último agora, como o Yuri Havari falou, vai falar no vídeo, fazer o sistema de modificação.
E quando eles modificam, eles alteram o código genético, eles conseguem interferir na existenciabilidade de você ser considerado um ser humano, conseguem colocar uma partícula que é inamovível dentro do código genético, modificar